Tá bom, então eu quero convidar agora, vindo diretamente de Niterói, aqui, nos honrando com sua presença, meu querido amigo Francisco Egito. Saudações condominiais, Francisco. Pessoal, muito obrigado. Tá bom, Obrigado, então Daniel. Obrigado a todos pelo convite. Sérgio Caraveiro, demais participantes, organizadores. Parabenizo o Esforço Hercúleo, que é organizar um evento desse aporte, né? Organizamos alguns eventos também e vemos a dificuldade que é trabalhar com isso. E uma iniciativa plural, né? Uma iniciativa nacional que congrega grandes nomes de diversas áreas. Eu me sinto muito honrado em poder estar participando aqui. Agradeço inicialmente os conselhos profissionais, né, a qual nos filiamos, OAB Niterói, Conselho Regional de Contabilidade do Estado do Rio de Janeiro, saúdo meus amigos do Conselho Regional de Administração também. Sintam-se todos citados aí. Bom, pessoal, vou começar com uma apresentação. O foco da minha apresentação é trazer uma visão multidisciplinar, né, trazer uma visão um pouco plural, uma visão técnica sobre alguns aspectos. Deixa eu dar seguimento aqui, ainda estou me familiarizando com as ferramentas. Bom, eis aí. Desafios dos condomínios na atualidade, um olhar multidisciplinar. Começaremos aí abordando, deixa antes eu passar, fazer uma breve apresentação. A minha formação é dentro da área do direito, administração e contabilidade e gestão de negócios imobiliários. Toda a especialização que fiz foi nessa área também, continuo estudando até hoje, continuo aprendendo até hoje. Antes de entrar aqui, me ensinaram a usar iPhone, eu tenho iPhone há 7 anos, não sabia usar os recursos, então todo dia é um dia novo para aprender alguma coisa. Como dizia Henry Ford, né, ainda que quando o homem é velho, desculpe, perdão, eu confundi dois provérbios aqui, estou igual o Chaves. Ainda que viva 100 anos, nunca deixe de aprender. E Henry Ford dizia o seguinte: o homem é velho quando deixa de aprender, que era aos 20 ou aos 80. Então, o aprendizado é o que nos faz joviais, né, todo dia aprender algo novo e mudar a nossa mente. Continuo na academia estudando e dentro da Universidade Federal Fluminense pretendo trazer um olhar acadêmico para o condomínio especial edificações sob a ótica da ciência da administração. Acredito que muita coisa deva ser escrita e pesquisada na área. Bom, passando aí... Trabalho na área condominial como administrador de condomínios, trabalho na área imobiliária, sou advogado da área condominial e trabalho também com um curso de formação e uma pós-graduação em parceria com a CBE-PJUR Cândido Mendes. Inclusive, o Daniel autorizou aqui, segunda-feira, pessoal, começa uma pós-graduação teletransmitida para todo o Brasil, Direito e Gestão Condominial. Quem quiser se qualificar, se especializar, esse é o caminho correto. CBE-PJUR Cândido Mendes, procura lá no site. Bom, trabalho na área condominial, esses conselhos profissionais que eu já citei anteriormente. Eis aí um breve resumo da formação. E, em razão dessa formação, eu tenho uma visão multidisciplinar que eu procuro trazer para o condomínio, né? Inicialmente, é importante, antes de falar do condomínio, trazer um olhar para o dimensionamento. E aí é um desafio. O dimensionamento ele é físico, ele é social, ele é organizacional, ele é humano, ele é jurídico, ele é financeiro. Dimensão tem a ver com tamanho e complexidade tem a ver com sistemas. É o que nós vamos abordar trazendo essa palavra que veio inicialmente da biologia, de Ludwig von Bertalanffy, o pai da teoria dos sistemas, e depois ela veio ser utilizada em larga escala para várias áreas acadêmicas, inclusive a administração, que adotou um olhar sistêmico para as organizações. Lá à frente veremos isso. Então, um breve resumo é o seguinte: o condomínio hoje ele tem demandas muito complexas. E a complexidade ela vem de um organismo que não é um organismo simples. Uma célula ela é simples. Um organismo complexo, como nós, por exemplo, nós somos compostos de diversos órgãos, cada um com papéis diferentes, cada um com funções diferentes. Então a complexidade vem daí, é um grande sistema composto por subsistemas, cada qual deles com uma tarefa específica, cada qual deles com uma função específica, né, e todos eles interagindo. Eles são interdependentes. Eles têm a sua independência, mas funcionam bem em sinergia com os demais para atingir um propósito maior, que é o propósito do todo. Então, bom, ficou um pouco confuso, né, trazer isso para o condomínio, mas lá na frente vocês vão ver que vai ficar extremamente claro, né? O condomínio, então, tem o olhar da administração, quando falamos dos processos gerenciais, gestão de pessoas, motivação e liderança. Ele tem o olhar da ciência da contabilidade, que olha o patrimônio, o orçamento e as finanças. Ele vai trazer uma visão
patrimonial e não apenas financeira. Isso adiante veremos também. Os condomínios têm um olhar especializado do advogado condominialista. Esse advogado ele surgiu nos últimos anos como especialização da área imobiliária. É um advogado muito raro porque ele reúne toda a teoria da área imobiliária e a vivência específica e a prática na área condominial. Prosseguindo, temos hoje a mediação como grande desafio nos condomínios especiais e edificações. A mediação é a solução pacífica das controvérsias e dos conflitos. Ela procura harmonizar as relações de vizinhança, que são relações continuadas e tão importantes. São relações continuadas como relações de família. O condomínio deve ter uma visão diferente da visão judicante tradicional dos advogados. Não adianta entrar com ações, que essas ações vão trazer resultado a longo prazo e resultados gravosos para as convivências entre os vizinhos, né? E a mediação entra como uma ferramenta muito interessante para a solução de conflito. Então, seria mais uma visão que o condomínio recebe de outra ciência. Temos também arquitetura e engenharia, como o nosso colega falou anteriormente, a visão de manutenção predial. Temos várias NBRs para preservar a estabilidade e a solidez das nossas construções, para preservar o valor dos nossos sistemas, instalações prediais, né? Enfim, breve resumo também. Dando seguimento às tecnologias, conversei há pouco com o nosso colega aqui, Walter Uvo, e ele fez grandes considerações sobre as portarias virtuais em todo o Brasil. A tecnologia ela vem crescendo e trazendo soluções e facilidades para todos os condomínios. Ao mesmo tempo, elas trazem desafios. Alguns condomínios, principalmente aqueles com pessoas de mais idade, têm profunda resistência às mudanças da tecnologia. E a pandemia veio trazer a tecnologia como ferramenta imprescindível para a gestão condominial. Em breve teremos a entrega por drones na sua própria unidade, em breve teremos grande controle dos acessos aos condomínios, e a tecnologia ela passa por aí. E mais, o usuário da tecnologia, tanto o cliente interno do condomínio como o cliente externo, ele precisa entender a tecnologia, aceitar a tecnologia, e o funcionário do condomínio deve entender e ser treinado para trabalhar com aquela tecnologia também. Esse é um ponto muito importante. Dentro da linha dos desafios, né, e da complexidade crescente do condomínio, novamente eu provoco vocês trazendo uma imagem de um condomínio que tem o tamanho e uma dimensão comparável de uma mini cidade. Vejam, como um síndico despreparado, como um síndico que não tem um treinamento, como um síndico que não tem uma formação específica, como um síndico que não conta com uma boa administradora de condomínio, com uma equipe toda de prestadores de serviço nas várias áreas condominiais, né? Como esse síndico vai conseguir gerenciar um condomínio dessa natureza e sem contar com uma equipe de apoio muito preparada e muito treinada. Imagine as demandas com relação ao uso da propriedade, uso das áreas comuns, inadimplência, problemas, crimes ocorridos dentro das unidades, enfim, os desafios são muito grandes, né? E a complexidade das organizações, indo lá para trás, na época do grande desenvolvimento das empresas, a complexidade que elas tomaram, a proporção que elas tomaram só foi solucionada quando encontraram e desenvolveram a ciência da administração, no chão de fábrica, lá com o RT do Fayol, e através dos estudos da administração científica e as teorias clássicas, que promoveram aquela prática que já existia e sempre existiu na humanidade, promoveram aquela prática com um olhar científico, técnico, com princípios enunciados de aplicação universal, né? Então eu faço um paralelo. Por que os condomínios não poderão ter uma visão científica? Por que os condomínios não poderão passar pela academia, pela pesquisa, pelo estudo? Por que o condomínio não vai aprender também com as pessoas que já trabalham há tanto tempo, que têm as suas experiências, né? O seu aprendizado com base na experiência informal, que é aquela não planejada, que não vem de uma instituição oficial de ensino, que não vem por educador. O objetivo, então, para o condomínio é reunir esses dois tipos de aprendizado. O aprendizado de uma instrução regular, de um curso, de uma formação específica, e um aprendizado das regras ordinárias de experiência e da vivência. É isso que esses eventos todos têm buscado trazer, né? Todo esse aprendizado, esse intercâmbio de informações e um olhar profissional para os condomínios. Prosseguindo, aí o condomínio vem adquirindo um dimensionamento social, jurídico, administrativo e financeiro que eu posso mal comparar ao de empresas. Eu sempre evito fazer a comparação de um condomínio com uma empresa, né? Para começar, o condomínio não é uma pessoa jurídica. Para começar, a finalidade de ambas são muito diferentes. De um lado, organizações não lucrativas, de outro, organizações lucrativas. Mas essa comparação foi só para mostrar e para trazer uma visão para quem não está familiarizado, que o condomínio é um patrimônio, o condomínio tem administração, o condomínio tem questões jurídicas, o condomínio tem toda uma necessidade
como disse a colega anteriormente, que demanda um gestor que tenha uma visão, né, que tenha habilidades e competências para exercer adequadamente o seu mistério. Pessoal, é o patrimônio da vida de muitas famílias, um patrimônio suado, aguerrido, vindo de 40, 60, 80 horas de trabalho semanais, e você vai entregar para alguém desqualificado, e você acha que qualquer um pode ser síndico? Seus conceitos estão ultrapassados. Não há como ser síndico sem uma preparação específica, sem uma qualificação específica. Prosseguindo aí, não há espaço para uma gestão amadora. Não há mais espaço para o jeitinho brasileiro. Não tem como olhar o condomínio como uma extensão da sua casa no sentido da informalidade. Ah, na minha casa eu chego, largo o sapato ali, eu ando de cueca. Sim, da sua porta para dentro, ali você tem uma certa liberdade. Mas da porta para fora, você precisa conviver em sociedade, obedecer a regras e princípios. E dentro da sua porta, da sua unidade, você tem que obedecer a todos aqueles princípios e deveres condominiais. Regramento interno do condomínio, Código Civil, Constituição da República Federativa do Brasil, né? Os deveres de sossego, salubridade e segurança ao exercer a sua propriedade. Então, a visão ela vem sendo reconfigurada. Os desafios estão aí. Especialização cada vez maior, né, das atividades ligadas ao condomínio, exigência cada vez maior de uma preparação específica dos agentes condominiais, não apenas do síndico, mas conselho fiscal, os funcionários dos condomínios também, funcionários das administradoras de condomínios, prestadores de serviço. Não tem mais espaço para o seu fulano, seu beltrano, informal, né? Não tem mais espaço para esse tipo de pessoa. É necessário que se olhe para o condomínio com um olhar de qualificação, gerar valor, agregar valor. Isso é importante. As exigências legais são crescentes. Envelhecimento das edificações. Lembro, grande parte das nossas edificações vem da época do milagre econômico brasileiro, reforma de base JK, anos 60, anos 70. As edificações já têm 40, 50, 60 anos. Elas precisam de manutenção predial, elas precisam de um olhar atento dos engenheiros e arquitetos, né, que estão ali para trabalhar e dependem do síndico, fazer um cronograma de obras, ter um olhar atento e acurado para a preservação, né, da rigidez dessa edificação, a durabilidade dessa edificação. São os desafios. E mais, a população envelhece. Tem uma colega que está estudando doutorado agora na Universidade Federal Fluminense em Direito e Sociologia, salvo engano. E a linha de pesquisa dela olha o envelhecimento da população. E pasmem, né? O bairro de Caraí, da minha cidade de Niterói, hoje superou Copacabana com o maior número de idosos por metro quadrado, né? Através de pesquisa. Foi feita uma pesquisa, quem é o melhor amigo do idoso? O melhor amigo do idoso é o porteiro do condomínio. Então você sabe que aquele porteiro pode ser utilizado para ter uma relação adequada com o idoso. Exemplo, né? Chegou um sobrinho que nunca vai no condomínio. Depois daquele sobrinho entrar e morar com o idoso muda seus hábitos. É importante desconfiar. De repente aquele idoso está em cárcere privado, aquele sobrinho está praticando algum ato, abusivo contra o idoso, usando o cartão de crédito dele, enfim, explorando. Ou de outra forma, aquele idoso que tem uma rotina, uma vida regrada, ele para de descer para pegar o jornal, ele para de ter alguma prática cotidiana. O que aconteceu com aquele idoso? O porteiro deve estar atento, deve ser treinado e qualificado. De repente aquele idoso sofreu um acidente doméstico, está sem ter ajuda de ninguém. Enfim, são muitas questões que precisam de um olhar atento. E o porteiro do condomínio precisa de treinamento específico. Ele não é mais aquela pessoa que você pegou na obra e largou ali, né, para exercer uma função que ninguém queria. É necessário ter uma qualificação. Temos também, como desafio, as necessidades de pessoas especiais, né? A acessibilidade nos condomínios especiais e edificações. Não pensa que pessoa especial é só o deficiente, né? Você pode ser especial por algum motivo transitório, gestante, pessoa idosa, alguém que sofreu algum acidente, enfim. É necessário olhar também toda a legislação que trata da acessibilidade. Outro grande desafio, problemas de relacionamento entre moradores, né? Em condomínios isso quase não existe. Prosseguindo, pessoal, inadimplência condominial, como usar os recursos arrancados das famílias mensalmente, aquele recurso suado. Vamos usar esse recurso de forma eficiente e eficaz. Então tem que ter um gestor que saiba alocar esse recurso da melhor maneira, de maneira otimizada. Então, finalizando o desafio, a gestão eficiente desses recursos. Na linha dos desafios, resumo aí, questões orçamentárias, participação dos condôminos cobrando resultados. O Brasil vem de um momento de um despertar, né? As pessoas começam a olhar para as instituições e cobrar e exigir mais. E aí o gestor vai ser mais cobrado e vai ser mais exigido. Questões trabalhistas, previdenciárias, tributárias,
tão crescente nos condomínios, né, requerem um advogado especializado. As tecnologias que vieram para promover grandes mudanças nos condomínios. A necessidade de segurança também, que vai imprimir ao condomínio mudanças nas suas estruturas, né, acesso ao condomínio também. E gestão cada vez mais participativa, criar canal de comunicação específico com os condôminos. A transparência e a base de uma gestão com ênfase na governança corporativa e nos princípios de compliance. Bom, pessoal, trouxe aqui uma breve visão do sistema condominial. É muito breve mesmo, não compensa adentrar, mas eu quero provocar para mostrar que o condomínio ele nasce no mundo jurídico, o condomínio ele nasce das incorporações imobiliárias, o condomínio nasce do direito de propriedade, copropriedade, codomínio, né? Mas o condomínio não se restringe apenas ao mundo jurídico. E nós, juristas, advogados, faça meia culpa aí, por anos, nós olhamos para o condomínio como se fosse uma propriedade dos advogados. E, na verdade, o condomínio especial em edificações, ele pode prescindir do direito. Não, usei a expressão errada. O direito é imprescindível, mas o direito deve permitir uma abertura de outras ciências, né? O direito não se apequena ao abrir espaço para outras ciências, como seria a ciência da administração, como seria, por exemplo, a ciência da contabilidade. Na linha do que eu falei, o condomínio nasce, então, com base no direito de propriedade, né? O condomínio vem da urbanização que o país passou. Um exemplo aqui na cidade de São Paulo. Em 1870, São Paulo era um pequeno burgo com 20 mil habitantes. Em 1920, São Paulo tinha 500 mil habitantes. Em 1930, tinha perpassado a casa de 1 milhão. E por aí, só foi caminhando e crescendo até chegar aos 13 milhões de habitantes, por volta disso que a cidade hoje possui. Isso traz uma série de modificações sociais, jurídicas, políticas e econômicas muito importantes. Essa urbanização ela vem trazendo o homem do campo. O Brasil perde aqueles grandes ciclos, né? O último foi o do café, na crise de 29, o Estado Novo de Vargas trouxe o homem do campo para a cidade. E aí, aquele inchaço, aquele adensamento populacional, várias são as soluções. Uma das soluções foi a propriedade em planos horizontais, ou o condomínio especial e edificações. Esse condomínio, ele passa a adotar essa copropriedade, uma mistura da propriedade individual com a propriedade comum. E num terreno, num local onde moravam uma família, 2 famílias, 3 famílias, no máximo, passaram a residir 50, 100, 500 famílias, 1000 famílias. Isso traz uma complexidade muito grande. Isso traz questões sociais. Isso traz questões que é esfera jurídica. Por essas razões, o condomínio não pode ficar restrito apenas tão somente ao mundo do direito. E nós, advogados, achamos que o condomínio é direito e o direito é condomínio. Não, essa é uma crítica que eu faço. E aí nós podemos mostrar que nasce da incorporação, o Código Civil aborda lá o condomínio especial, né, a partir do 1331 do Código Civil, salvo engano. E ali você tem a instituição do condomínio, a constituição do condomínio, né? Ou seja, como ele nasce, como ele se corporifica, quais são os seus órgãos de gestão, né? Como ele é administrado, quem o representa. Então, esse condomínio está todo dentro do Código Civil. E aí poderia trazer uma visão equivocada de que o condomínio pertence ao mundo do direito e só se escreve sobre questões jurídicas. E o condomínio é muito mais amplo do que isso. Por isso eu trago essa provocação e coloco em termos de sistema. É o sistema condominial, ele é composto por diversos subsistemas. Dentre eles, e muito importante, é o sistema de direito e legislação. Mas temos sim outros sistemas condominiais. E é importante ter esse olhar. Temos outros subsistemas, perdão. Eu vou mostrar mais adiante. Então, prosseguindo ali o que eu falei, do Código Civil, a instituição do condomínio, a literatura ela é quase toda jurídica, é importante trazer o condomínio para fora um pouco do mundo jurídico. E aí, vou citar as palavras do nosso presidente da sessional da OAB do Rio de Janeiro. Ele falou que a sociedade é um carro andando por uma estrada do progresso. E palavras do presidente, com muita sabedoria e sensatez, fazendo uma crítica à própria ciência do direito. Que o direito seria o olhar no retrovisor, olhar para trás. Porque as coisas acontecem e o direito depois é impulsionado a regrar. O direito não vem na vanguarda. A natureza da própria ciência jurídica é uma natureza conservadora. Então, vem uma crítica para que nós possamos olhar para as instituições que existem hoje no condomínio e promover sérias mudanças nelas. Por exemplo, obter quóruns no condomínio,
né? As estruturas hoje existentes são muito engessadas. Cabe aos advogados da área imobiliária, da área condominial, né? As tantas comissões de direito condominial que avançam pelo Brasil afora, promoverem um sério estudo para promover uma grande reforma na área jurídica. Prosseguindo, então, o condomínio sai um pouco da órbita jurídica e ele abre espaço para outras profissões, para outras ciências, melhor dizendo, né? O condomínio é um grande desafio. Ele não é uma empresa, ele não é uma associação, ele não é uma fundação, ele não tem personalidade jurídica, mas ele é um patrimônio. E como patrimônio, ele precisa de contabilidade, na medida em que as relações patrimoniais, né, os acordos, os contratos, né, as relações jurídicas entabuladas, na medida que essas relações elas promovem alterações patrimoniais quantitativas e variações, elas devem ser registradas. E aí entra a ciência da contabilidade, porque o objeto da ciência da contabilidade é o patrimônio, e o condomínio, sendo um ente dotado de patrimônio, dela não pode ficar a salvo, né? A ciência da contabilidade vai olhar o condomínio e vai trazer grande valor. Prosseguindo, o condomínio não tem personalidade jurídica, como disse adiante, né? O condomínio não é um mero estado de indivisão do patrimônio. Apesar de não ter personalidade jurídica, o condomínio é uma organização social única e complexa. O que são organizações? Trazendo um conceitinho aí da administração, bem resumido, uma organização é uma combinação de recursos que procura deliberadamente realizar algum objetivo. As organizações estão por toda parte. Existem organizações com fins lucrativos, que são as empresas, e organizações sem fins lucrativos, associações, igrejas, instituições e, grifo nosso, condomínios especiais em edificações. Uma organização, então, é um sistema de recursos, né? Recursos financeiros, recursos patrimoniais, recursos espaciais, recursos humanos, recursos tecnológicos. É um sistema, é um todo complexo organizado, formado de partes ou elementos que interagem para realizar e atingir um objetivo pré-definido. Qual seria o objetivo da organização condominial? Valorização do patrimônio das famílias, né? Possibilitar o desenvolvimento das famílias. Por detrás de todo imóvel existe uma história familiar. Família aumentou, família diminuiu, nasceu alguém, morreu alguém, né? A mãe ficou doente, foi morar com os filhos, né? A família cresceu, o apartamento ficou grande, foi morar em outra casa, mudou de trabalho, mudou de cidade, mudou de profissão, está devendo dinheiro, vai para o menor. Gente, por detrás de todo imóvel existe uma família, isso é inegável. Outro objetivo do condomínio, bem-estar dos moradores, né? Relacionamento humano, promover um bom relacionamento também, manutenção da propriedade imobiliária, que é a consequência do trabalho das famílias. Então, esses são os objetivos da organização condominial. Como toda organização, né, tem um objetivo, um propósito a ser alcançado. Da doutrina também, que é Avenato, que é um administrador, ele diz que a totalidade ou globalismo significa que o todo é diferente da soma de suas partes. Ou seja, a partir do momento que eu vejo cada subsistema e que eu olho ele isoladamente, eu tenho uma abordagem, eu tenho uma visão. Mas a partir do momento que eu olho o todo, eu tenho uma visão maior. Então é importante olhar o condomínio dentro de cada subsistema que o compõe, e é importante olhar o condomínio dentro do sistema condominial como um todo, dentro de todas as suas dimensões, né? Sua dimensão histórica, sua dimensão econômico-financeira, contábil, sua dimensão de gestão, sua dimensão de relacionamento humano, sua dimensão patrimonial, sua dimensão social. Ele é, de fato, muito complexo. Trago outro subsistema aí tão importante, não vou avançar nos demais, apenas para trazer uma provocação. Subsistema contábil, como eu disse antes, condomínio é uma entidade dotada de patrimônio. Patrimônio é um conjunto de bens, direitos e obrigações. E esse patrimônio sofre mutações, pertence a uma pessoa, né, ou pessoa física, ou um conjunto de pessoas, como é nas sociedades informais, ou uma sociedade ou instituição de qualquer natureza. No caso, o patrimônio do condomínio é diferente do patrimônio dos condôminos, mas as dívidas condominiais afetam o patrimônio individual dos condôminos. É uma intrincada relação que requer e merece um estudo e evolução das ideias dentro das áreas do direito, das áreas da administração e das áreas contábeis, principalmente. Prosseguindo, subsistema de administração e gestão, coloquei ali que os condomínios são organizações sociais, possuem recursos patrimoniais, humanos, informacionais, materiais, espaciais, tecnológicos, possuem objetivos, possuem finalidade, necessidade e, portanto, necessitam de administração. E administradores e gestores qualificados são recursos valiosos. Peter Drucker, o pai da administração, teoria neoclássica, ele dizia o seguinte: o futuro e a viabilidade
da nossa sociedade depende de gerentes competentes. Esse é um ponto extremamente importante. O gestor ele vai usar os recursos com eficiência e eficácia em prol dos resultados. Por isso precisa lançar para o síndico, para aquele síndico externo que realiza o seu trabalho sem muita qualificação, muitas vezes no heroísmo, no amor, na dedicação, lançar para ele todos os processos gerenciais, lançar para ele uma visão, né, que mostre para ele a importância da administração, que o qualifique, que traga noções de direito, legislação e mediação condominial, tecnologia e tantas outras questões que são afeitas aos condomínios, né? Bom, alguns subsistemas que eu nomeei aí, para a gente parar para pensar um pouquinho, olhar o condomínio como uma composição de todos esses subsistemas: direito, legislação, contabilidade patrimonial, finanças, engenharia, arquitetura, gestão, administração, mediação de conflitos, tecnologia e segurança. Bom, pessoal, é muito material para pouco tempo, né? Então a coisa vai em ritmo de metralhadora. Outro desafio, pessoal, item 3, qualificação dos principais agentes atuantes no condomínio. É muito importante que todos aqueles atores que estão na seara condominial tenham a sua qualificação específica. Eles precisam de conhecimento, eles precisam de saber o que estão fazendo, precisam do intercâmbio com outras pessoas para troca de experiência. Isso é um ponto muito importante, de preferência que esse conhecimento seja feito por uma instrução regular, por um curso, por algo pesquisado, planejado e intencionalmente construído, por um intermediário que é um professor, por um pedagogo. Essa é a importância das ciências também para o condomínio. Alguns agentes relevantes. Síndico, como responsável pela administração direta do condomínio. A administradora auxiliar do condomínio é aquela que pratica as rotinas administrativas, né? Que faz a prestação de contas, boleto, rotinas de admissão e demissão de funcionários, declarações fiscais acessórias e outros trabalhos tão relevantes. O advogado, importante defender nesse momento que a administradora de condomínio não pode prestar assessoria jurídica, é necessário que tenha um escritório separado, né? Que seja um empreendimento segregado da administradora do condomínio. A administradora não pode prestar esse serviço. Essa é uma demanda das OABs e nós defendemos que cada profissão tenha o seu espaço. Contador é aquele que orienta as administradoras com relação às obrigações fiscais, trabalhistas, previdenciárias. Um plano de contas, sob a ótica da contabilidade, seria um sonho, né? Controles patrimoniais, notas explicativas dentro do balancete, criar passivos. Isso não existe em nenhum lugar nas administradoras de condomínios. O engenheiro arquiteto tão relevante para aplicar tantas NBRs e para trazer a durabilidade das nossas edificações, né? A segurança, a estabilidade e a solidez. Conselho Fiscal do Condomínio, muitas vezes se reúne ali na própria Assembleia, se cata ali a esmo as pessoas para participar do conselho, quando, na verdade, eles deveriam ser condôminos interessados em verificar as contas do síndico, verificar se está sendo pago com regularidade, os impostos, verificar práticas de contratação. Falaremos disso mais adiante. Gerente do condomínio. Alguns condomínios grandes contratam uma pessoa para essa função de gerência. Esse gerente, ele pelo menos na cidade do Rio de Janeiro, ele tem que ser administrador com registro. É uma pessoa que vai dar suporte ao síndico nessas rotinas administrativas dentro do condomínio. Ele é uma ponte, um intercâmbio entre o síndico e a administradora. Funcionários do condomínio, como eu disse adiante, poderíamos olhar para aquele funcionário não como uma pessoa com uma função menor, né? Treinar aquele funcionário para apoio administrativo, qualificar ele para várias questões que acontecem dentro do condomínio. Isso é muito importante. Prestadores de serviço também da área condominial. São tantos que oferecem serviço e é importante que esse prestador tenha conhecimento e formação. Bom, já na metade do nosso trabalho aqui, falando sobre o síndico, e eu faço uma provocação ali: o síndico é o gestor do condomínio. Ele pratica atos gerenciais, ainda que não tenha ciência e conhecimento. O síndico ele pratica as funções gerenciais, ou em nível embrionário, né? Ou em nível rudimentar, mas ele pratica. A provocação é: por que não treinar? Por que não trazer as funções gerenciais do planejamento, da organização, da direção, do controle, as funções gerenciais da motivação, liderança e gestão de pessoas, para que aquele síndico possa exercer
muito melhor o seu mistério, ele vai agregar muito mais valor ao condomínio especial em edificações e toda a sociedade condominial e toda a cadeia de prestadores de serviço que está ligada àquele síndico ali. Porque quem trabalha em condomínio sabe que muitas vezes, não raro, aliás, né, é uma cadeia de desvalor. Tem pouco valor para o síndico e, por conseguinte, pouco valor para todos os prestadores de serviço. Nós podemos mudar isso, mostrando que o conhecimento não custa caro, a ignorância custa caro. Bom, o síndico antigo era alguém que era aposentado, nada absolutamente contra os aposentados, muito pelo contrário, eu estou aqui apenas mostrando arquétipos, né? Eles pegavam no condomínio alguém que supostamente teria tempo livre, e esse tempo livre era o pré-requisito para ser síndico, né? Apenas e tão somente nesse sentido. Seria uma ocupação, algo que era exercido de forma amadora, não era necessário ter conhecimento sobre aquilo que fazia, e assim era a visão tradicional do síndico. Ainda hoje eu escuto pessoas dizerem que a Assembleia Condominial vai escolher quem ela quiser, e nós sabemos a tragédia que é em nosso país, a escolha de gestores completamente desqualificados, a ausência de formação e de preparação específica para um gestor. Você não contrata um funcionário para sua empresa desqualificado, despreparado. Você não contrata, você não procura um médico para abrir o teu coração, para fazer uma cirurgia no teu cérebro, que não tem estudado 6 anos de medicina, tantos anos de residência, alguém que tenha tanta qualificação, mas você entrega o fruto de toda a sua vida de trabalho para um leigo, para alguém despreparado. Isso, para mim, é uma contradição. Bom, no passado ainda existiam cursos de preparação voltados para essa área condominial. Essa mudança do perfil do síndico ela vem acontecendo nos últimos tempos. Nós temos aí, dentro dos conselhos profissionais, né? Foi criado agora no CRC do Rio de Janeiro, a Comissão de Contabilidade de Condomínio. Em vários CRCs do Brasil, Conselhos Regionais de Contabilidade, em vários Conselhos Regionais de Administração, em várias subseções e secionais da Ordem dos Advogados do Brasil, têm sido promovidos estudos específicos para olhar o condomínio dentro das suas áreas específicas, né? Das suas áreas, perdão, de atuação, das suas áreas profissionais. E acredito que em breve o Conselho Regional de Engenharia ou de Arquitetura fará o mesmo. Já fiz uma solicitação para alguns colegas engenheiros e perguntei: por que o conselho de vocês não tem uma comissão específica para a gestão da propriedade, gestão de manutenções prediais, para trazer o síndico até vocês, para agregar valor para a sociedade? Por que esses conselhos não exercem essa função? Temos hoje muitas associações ao longo do Brasil trazendo também debate, dando luz, né? Tirando o véu, tirando o véu do condomínio. O condomínio existe, vamos olhá-lo, vamos estudá-lo, vamos tocá-lo. Esse é um ponto importante. O condomínio está na moda e veio para ficar. O síndico passou a ter um grande destaque quando, em 2002, a redação do Código Civil permitiu que um síndico não condômino, ou seja, não proprietário, pode ser alguém de fora, que esse síndico pudesse ser eleito, né, para administrar aquele condomínio. Então aí permitiu-se que pessoas que não fossem da sociedade condominial, que não fossem proprietários, pudessem então administrar esse condomínio. E aí começou-se a contratar, vou chamar de contrato, aí é uma outra discussão jurídica, começaram-se a contratar esses síndicos para administrar condomínios dos quais eles não eram proprietários. E aí criaram-se algumas empresas e no presente momento existem síndicos externos, ditos profissionais, que proliferam no mercado, estão se qualificando, estão se preparando, muitos já lutam pela regulamentação de sua profissão, né? Que é outro ponto importante que nesse momento não poderei adentrar. Bom, o síndico então ele muda de perfil, ele se profissionaliza, uma profissão ela existe, isso é inequívoco, ela só não é regulamentada. Uma profissão regulamentada, segundo lá, artigo 21, 22 da Constituição da República Federativa do Brasil, não me recordo agora ao certo, né? A profissão regulamentada, artigo 5º, que diz que toda profissão ou ofício é livre para ser exercida, toda, salvo quando a lei exigir algum pré-requisito. Então, para ser advogado, eu tenho que cumprir os pré-requisitos legais, cursar lá 5, 6 anos de faculdade, me submeter a um exame de qualificação na Ordem dos Advogados do Brasil. Para ser contador, mais ou menos o mesmo caminho, vou me submeter a um exame de suficiência, vou ter um certificado de aprovação, vou ter um diploma de conclusão de um curso de nível superior e vou me registrar naquele conselho
e uma vez registrado naquele conselho, eu vou ter uma tabela referencial de honorários, eu vou ter que seguir um código de ética, eu vou estar sendo fiscalizado. Então, ou seja, o síndico hoje não é uma profissão regulamentada. Não tem quem fiscalize a atuação desse síndico, mas é uma profissão que existe, tanto é que ela é chamada vulgarmente de síndico profissional. Esse síndico, então, ele precisa de especialização, ele procura especialização. Por isso um evento como esse, por isso tantos cursos existindo aí Brasil afora, tantos cursos de curta duração, quanto os cursos mais extensos que nós temos aí, muito interessantes, já temos até pós-graduações. A qualificação, então, ela é necessária para o exercício da função. A gestão amadora não tem mais espaço. E o síndico, então, passa a ser visto como um gestor, alguém que pode influenciar, agregar valor, influenciar positiva como negativamente a administração do seu condomínio. Esse síndico ele é visto como um profissional. Passemos agora para o advogado. Quem é advogado da área condominial, quando conversa com outro colega de alguma outra área, quase sempre escuta aquela pergunta: ah, você é advogado da área condominial? Você só faz cobrança, então? Ah, não, você vai à assembleia, né? Bom, isso é uma grande enganação, porque o advogado da área condominial, ele não faz só cobrança, e ele não vai só à assembleia, muito pelo contrário. Para ser advogado da área condominial, ele precisa de ter uma formação, uma especialização na área imobiliária, ou e mais, uma especialização na área condominial. Ele tem que ter uma sólida visão legal, né, combinada com uma visão prática. Ele não pode ser um distribuidor de ações judiciais, ele não pode ter uma visão contenciosa, ele deve ser uma pessoa que vai dar, um assessor, que vai dar ao gestor uma base legal, os limites de atuação para que aquele síndico possa tomar a decisão dele, dentro da legalidade, certo? Esse advogado, então, ele deve conhecer os meandros do condomínio, deve conhecer a dinâmica da administradora do condomínio, porque se ele entrar com uma ação, se ele for um advogado tradicional, com uma visão judicante, ele vai entrar com uma ação e a ação não vai resolver o problema do condomínio, certo? É importante orientar o síndico, então, que está com um problema hoje, como resolver dentro da base legal existente. Então, esse advogado é essa pessoa que vai colocar em prática todo o sistema legal e, de preferência, de forma extrajudicial para a resolução e harmonização desses conflitos, né? Muitos, claro, têm que ser judicializados, né? Não há como. Esse advogado, então, ele é especialista, ele vem esse direito condominial, ele vem do direito imobiliário, que a seu turno vem do direito civil. Ele precisa de vivência, esse advogado, na área condominial, na área imobiliária, para entender o cotidiano do síndico e das administradoras de condomínio, e ele precisa, e ele aprende a buscar soluções práticas para os problemas da gestão. Bom, legislação e normas aplicáveis. A base toda é a Constituição da República Federativa do Brasil. Nós temos lá ampla defesa, contraditório, né, o direito à moradia, dignidade da pessoa humana, função social da propriedade, o direito à saúde, gente. Na Constituição ele vem antes do direito à propriedade, e na pandemia isso nunca foi tão observado. Mas vamos lá, direito de propriedade, artigo 5º, 22 e 23, função social da propriedade, artigo 170 da ordem econômica, ampla defesa e contraditório, muito síndico notifica, nem notifica, já multa. É importante, sim, aplicar uma notificação, oportunizar a ampla defesa, o contraditório. Alguns condomínios não têm um procedimento administrativo para tratar de multa, para tratar de advertência. O advogado, então, deve criar um procedimento, ou alterar o regimento interno, ou aprovar na sua convenção condominial. Mas nunca um condômino ele pode ser multado sem que haja a obediência e o privilégio a esses princípios constitucionais, que estão acima do Código Civil e estão acima do regramento interno do condomínio. Pessoal, nunca se falou tanto sobre fechamento de áreas comuns, uso de máscaras ou não em condomínio, se é obrigatório, se não é obrigatório, síndico pode, síndico não pode. Não cabe aqui agora fazer uma discussão principiológica, mas veja, em meu entendimento, se eu pegar a função social da propriedade e abordá-la apenas e tão somente pelo lado da primazia do interesse coletivo sobre o interesse individual, se eu abordá-la apenas sobre a limitação do direito de propriedade de outro condômino, eu já resolvo quase todos os problemas da época da pandemia. Vejamos, conceito. O exercício do domínio deve ser instrumento de cooperação social e de consecução de finalidades públicas. A função social é uma limitação aos poderes do proprietário.
para atender aos interesses sociais, como saúde pública, cultura, economia popular, segurança nacional e higiene. Definição da nossa jurista Maria Helena Diniz. E aí eu olho quase todos os problemas, ouso até dizer se não todos, com relação ao uso das áreas comuns, com relação ao uso das áreas privadas, uso de máscara em condomínio, você resolveria se compreendesse a função social da propriedade. Porque ali você coloca, acima dos interesses individuais do proprietário, os interesses sociais, a saúde pública e a segurança nacional e medidas de higiene. Aí você já resolveria, basicamente, conseguir orientar o seu síndico, sem entrar em outros pontos, né? Direito de vizinhança, que a gente vai falar mais adiante, direito de usar água afluir da propriedade, os direitos e deveres dos condôminos, 1335, 1336, inciso 4 do Código Civil, segurança, saúde e salubridade. Bom, dando seguimento, então, à legislação que o advogado condominialista deve dominar. A lei de condomínios em corporações, né? Para uns está revogada a primeira parte, para outros não. A lei de locações, artigo 22 e 23, lá é que se disciplina o que é despesa ordinária de condomínio e o que é despesa extraordinária de condomínio. O Código Civil Brasileiro, direito de vizinhança, direitos reais, responsabilidade civil, o condomínio geral, princípios que se aplicam. Por exemplo, o meu síndico não foi eleito, a gente está na época da pandemia, não pôde fazer assembleia condominial, estou aguardando lá a PL 1179 do senador Anastasia, o que acontece, o que eu posso fazer, enfim, tem um dispositivo do Código Civil, da parte do condomínio geral, que diz que aquele condômino que continuar a administrar coisa comum, sem oposição dos demais, presume seu representante. Então a solução já estava, inclusive, no próprio Código Civil. Isso é um ponto importante para o jurista conhecer, entender e interpretar. E mais, o regramento interno do condomínio, composto pela convenção do condomínio, regimento interno, normas assembleares. E mais ainda, se as normas não forem aplicadas, por exemplo, e os usos e costumes trouxerem outras práticas, poderá acontecer, por exemplo, as funções integrativas da boa-fé, né? Temos aí o suprécio, temos o surrectio, temos a venire contra factum proprium, que são interpretações que se dá quando a prática... Bem resumido, tá, pessoal? Ela vai de encontro a certas normas que existem, mas que não são aplicadas. Também não vou entrar nesse assunto, mas é um ponto que o advogado civilista e o advogado da área condominial devem dominar sobremaneira. Outras leis específicas, Estatuto da Pessoa Idosa, Lei da Acessibilidade, Pessoa com Deficiência, Lei Antifumo, Lei Geral de Proteção de Dados, legislação trabalhista, que nunca na pandemia foi tão desafiadora, né, com relação aos funcionários de condomínio, suspende, não suspende, tem mais de 60 anos, não quer voltar a trabalhar, o que eu faço, o que pode, o que não pode. Direito criminal, pessoal, vem sendo desenvolvido dentro dos condomínios, não apenas calúnia, injúria e difamação, mas você tem uma série de práticas, né? Violência dentro das unidades privativas, volta e meia tem algum caso absurdo que acontece. E o que o síndico tem que fazer nesse caso? Lesão corporal, perturbação no sossego, uso da imagem do condomínio, crimes virtuais, violência doméstica, enfim. E mais, os desafios das legislações de cada estado da federação. Nessa época de pandemia, houve uma colcha de retalhos aí de leis. São constitucionais, são inconstitucionais, precisava aprovar, não precisava aprovar. Outro desafio para o advogado condominialista, que vai mostrar que ele não tem apenas que saber fazer cobrança e mandar cartinha, que o trabalho dele é muito mais amplo, né? Ele está numa zona de limite do direito, muito próximo à administração, à gestão e a questões práticas, como um grande assessor do síndico, o braço direito, o advogado convivência e com entendimento do condomínio especial em edificações. Não apenas um advogado formalista que fica em raciocínios abstratos, mas alguém que consegue trazer toda a profundidade jurídica à prática do cotidiano e dar segurança ao síndico para que tome as decisões de forma eficiente e eficaz. Temos aí duas profissões de grande relevo, engenheiro e arquiteto. Quando se fala da propriedade condominial, das instalações prediais, quando se fala das NBRs, da estanqueidade, da rigidez das edificações, dos subsistemas dentro do próprio subsistema de engenharia e de propriedade, isso é muito complexo, né? Temos aí, por exemplo, a NBR 567499, ela traz o conceito do que é a manutenção predial. Não me sinto tão à vontade para falar sobre o tema de outra profissão, não sou formado em engenharia, trouxe alguns conceitos normativos, como advogado tem esse poder, e como administrador também, de fazer breves comentários sem entrar na área técnica.
né? A engenharia mídia robô, eu sempre brinco aí, na disciplina chamada Fenômenos de Transporte. No 5º período eu parei ali, um dia eu volto. Tá rindo, né? O conjunto de atividades a serem realizadas para conservar ou recuperar a capacidade funcional da edificação e de suas partes constituintes e de atender às necessidades de segurança dos seus usuários. Tá aí a manutenção predial. É necessário uma mudança da mentalidade do brasileiro. O brasileiro só vai entender a manutenção predial na sua pior acepção, né? Na verdade, nem posso dizer que é manutenção predial. Ele só vai lá para edificação quando der um problema. Ele vai consertar o que está quebrado. Isso está errado. É importante ter uma manutenção preventiva e uma manutenção preditiva. O custo disso é muito menor. Temos várias questões também que influenciam, né? Outras variáveis no processo de manutenção. Questões legais, questões ambientais. O síndico, lá no 1348 do Código Civil Brasileiro, ele deve defender, administrar, superintender os interesses comuns dos condôminos, contratar os serviços de interesse daquela massa condominial. Então, ele deve manter essa propriedade rígida, essa propriedade em condições, zelar pela durabilidade dessa propriedade comum, né, do qual ele é o administrador dos interesses comuns. Lá no 1348, cabe a ele, como síndico, praticar em juízo ou fora dele, os atos de defesa dos interesses comuns. Cito aí o inciso 2 e 3 do 1348. O síndico, então, tem que fazer cumprir a Convenção do Condomínio e Regimento Interno, e esses dispositivos imbuem ao síndico, outorgam a ele os deveres, né, atribuem a ele os deveres para zelar sobre essa propriedade condominial, para superintender o condomínio, né, para realizar as obras de interesse comum dos condôminos. Está aí o inciso 5 do 1348, dizendo que ele, como síndico, deve diligenciar a conservação e a guarda das partes comuns e zelar pela prestação de serviço que interessem aos possuidores. Bom, quando a manutenção predial não acontece da forma adequada, né, ou quando há desleixo, ou quando os condôminos não querem investir recursos nisso, porque é uma necessidade. A cota condominial, ela não serve apenas para manutenção predial. Dentro da cota condominial deveria haver uma arrecadação para a criação de um fundo específico para obras, considerando contabilmente uma depreciação. Digamos que o engenheiro fale, olha, contador, olha, administrador, o elevador de um prédio residencial, a vida útil dele 20 a 25 anos, por exemplo. Bom, se o elevador custa aí 150 mil, exemplo, eu vou criar uma provisão para que todo mês eu consiga fazer uma poupança e aplicar aquilo numa conta específica. E eu vou mostrar no balancete, no demonstrativo contábil, a depreciação das instalações prediais, para quando o adquirente comprar o imóvel ele olhar, olha, esse condomínio daqui a 2 anos vai ter que trocar a fachada, eu vejo aqui na depreciação, eu vejo esse passivo no controle patrimonial, e esse condomínio não tem dinheiro para isso. Logo eu sei que assim que eu adquirir, eu vou ter que desembolsar recurso com taxa extra, porque as administrações anteriores foram negligentes. E aí você tem 2 ciências em intercâmbio, a ciência da arquitetura e da engenharia e a ciência da administração e da contabilidade. Bom, eu botei 2 balanças, no caso são 4 ciências. Aquele milagre econômico brasileiro, né, lá do século passado, década de 60, década de 70, depois das reformas de base de JK, né, das mudanças no Banco Central, das mudanças do sistema financeiro habitacional, que trouxeram recursos e que trouxeram um arcabouço legal, financeiro, para as grandes obras que o país passou. Aquela época lá, impulsionou o Brasil num crescimento de 12,9% ao ano, médio, durante 7 anos. Foi o grande boom da construção civil, final dos anos 60 até os anos 70. Só parou com o primeiro choque do petróleo, na época da OPEP, salvo engano, 7,3, segundo choque do 7,4, segundo choque do petróleo, salvo engano, 7,8 ou 7,9. E ali interrompeu todo o ciclo brasileiro de crescimento por tomada de recurso barato que vinha do exterior, né? Mas naquela época o Brasil teve um boom, um surto muito grande nas suas grandes cidades, com muitas edificações sendo construídas. E a pergunta hoje é a seguinte, essa edificação envelheceu, como é que ela está? Você, síndico, você tem um mapa dessa edificação, você sabe que obras foram feitas ali, que obras precisam ser feitas ali. Segundo me contam meus amigos engenheiros, eles dizem que algumas cidades do Brasil, eu sei que o Rio de Janeiro possui, Niterói possui, seu laudo de autovistoria predial. Esse laudo, com as suas variações, ele vai mostrar o estado dessas edificações e o que aquele profissional
preconiza que elas sejam realizadas pelo síndico. Eles vão mostrar o que é necessário fazer, vão dar uma visão clara, uma visão técnica, o que o síndico precisa realizar de obra e de investimento dentro daquela edificação. Bom, muitos acidentes ocorrem por falhas na construção, né, ou principalmente por falta de manutenção predial. Tivemos no Brasil afora vários, tivemos outro recentemente no Nordeste, enfim. Desabamentos, incêndio, queda de marquise, problemas de ausência de medidas preventivas e de planejamento de uma inspeção predial. O condômino ele não gosta de gastar dinheiro. Isso é uma grande ignorância. Aquele recurso vai ficar mais caro adiante. A manutenção preventiva ela é muito mais em conta e ela evita que se agrave. Exemplo, uma trinca. Aquela trinca pode se alastrar, pode proliferar se você não tomar uma medida imediata. E aí o brasileiro vai deixar para tomar medida depois que o carro já está instalado. Tudo custa muito caro. Ele vai pagar num prazo curto. Quem vai fazer aquela obra não tem financiamento para ele. O condomínio não consegue financiamento com facilidade. Tudo fica mais caro porque não foi feito planejamento. E aí eu cito, planejamento é a primeira função gerencial. Se tivéssemos um gestor qualificado, ele trabalharia com planejamento, ele saberia que as instalações prediais sofrem depreciação e ele faria um planejamento a longo prazo, muito além da gestão dele, para que outros gestores possam dar seguimento àquele planejamento, compor fundos, criar provisões para aquilo. Mas não temos. E esse é o desafio que essas ciências devem trazer ao condomínio. Não uma mera pasta com dinheiro que entrou e saiu do condomínio. Aquilo não informa absolutamente nada para você. Tem que mudar isso. E para isso é preciso valorizar seu administrador e seu contador. Bom, a manutenção então predial ela passa a ser vista como investimento, né, gradativamente. Famoso seu Chico, né, seu Zé, esses profissionais que eram da obra, que ficaram ali no condomínio e que são o famoso faz tudo no condomínio, eles têm que ter qualificação, gente, eles têm que se profissionalizar, têm que ter curso para isso, procurar uma pessoa que possa fazer as obras e sempre sob a supervisão da boa técnica de um engenheiro ou de um arquiteto. É importante olhar para um sistema estruturado de manutenção desses condomínios. Tem uma informação aí que aqui em São Paulo, a segunda causa de incêndios é a falta de manutenção predial nas instalações elétricas que ocasionam curto-circuito, sobrecargas e incêndios. A cultura brasileira deve ser modificada, acabar com a desinformação, o jeitinho brasileiro e a improvisação. Isso traz muito prejuízo. É adotar um planejamento, é adotar a consultoria de um engenheiro, de um arquiteto qualificado. O brasileiro tem que parar de olhar para consertar o que está quebrado. Ele deve fazer um trabalho diferenciado. O faz tudo vai acabar, aquele que não tem informação, que não tem a boa técnica, e é preciso olhar para cursos de formação e de treinamento. Então a educação é que vai mudar e formar os gestores e todos os atores da área condominial do nosso Brasil. Para realizar a obra na unidade privativa, temos a NBR 16280. Ela fala sobre desempenho da edificação, alteração de característica, descrição de obras. Ela pede que a obra seja feita por intermédio de um profissional de arquitetura, de urbanismo, que tenha a ART ou a RRT específica. Então, o síndico deve saber da existência dessa norma e exigir que se apresente esse documento de responsabilidade técnica, né? Em breve síntese, uma apresentação aí muito geral da função do arquiteto e do engenheiro dentro dos condomínios, né? Tem uma orientação do CAL, Conselho de Engenharia e Arquitetura, sobre a realização de obra dentro do prazo de 5 anos da garantia. Depois desse prazo de 5 anos, ele pede que seja feita pela boa técnica de um engenheiro ou de um arquiteto em obediência à SNBR e outras NBRs que já estão sendo lançadas, né, para melhor aplicação das técnicas dessas ciências nos condomínios. Passando aí o penúltimo ponto, o contador. O contador ele sempre foi negligenciado nos condomínios. A administradora de condomínio, algumas são criadas por contadores, evoluem de escritórios de contabilidade, outras evoluem de escritórios de advocacia, né? Outras evoluem de administradores de condomínio, mas é fato que a administradora hoje ela reúne vários serviços. Não reúne o serviço jurídico porque existe lei que proíbe que seja prestada, né, e que regulamenta a profissão do advogado e que dentro da administradora do condomínio não pode ser oferecido o serviço. Tem que ser um escritório separado da administradora do condomínio. Ele não pode captar clientes ali, né? É claro que se ele for procurado pelo cliente, ele vai atender, né, sem nenhum problema. Bom,
eu trago outra questão. É um ponto importante seguinte. Será que a administração auxiliar de condomínio não seria uma contabilidade de condomínios? Porque se olharmos todo o trabalho que é realizado dentro da administradora, nós vamos pensar, nós vamos conceber, nós vamos enxergar aí uma série de trabalhos que são próprios do contador, tá? Bom, acho que meu tempo aqui está finalizando, não vou poder avançar aqui nesse particular. Eu falaria das funções do contador, olhando o condomínio numa visão patrimonial, agregando valor através de relatórios próprios, auditoria de condomínio própria do contador, falaria do Conselho Fiscal Profissional, que o CRC se comprometeu a dar treinamento, e falaria da auditoria preventiva mensal. Essas seriam as minhas falas, já estaria caminhando para o fim, mas finalizando então, agradeço o convite, passo a palavra então para o nosso amigo aqui, Alessandro, dar seguimento, e agradeço pelo meu tempo de fala, né? Foi o que deu para falar e sintetizar dentro desses breves aí minutos. Pessoal, muito obrigado.